Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 7 tratando do tema gerenciamento de memória. Sempre é bom lembrar de verificar em nosso material, em nossa sala de aula virtual, que complementa tudo aquilo que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 7, gerenciamento de memória. Para falar de gerenciamento de memória, precisamos falar do gerente de memória. O gerente de memória é um componente do sistema operacional, contido inteira ou parcialmente no kernel do próprio sistema, que aloca a memória principal para os processos e gerencia a hierarquia da memória, caches, RAM, disco, entre outras. São tarefas desse gerente de memória: garantir o isolamento mútuo entre os processos, garantir a proteção dos processos, manter o registro das áreas de memória em uso, alocar memória RAM para novos processos, fazer o swapping transparente entre memória principal e disco, e vice-versa, atender requisições de aumento de memória, manter o mapeamento da memória virtual para a memória física e implementar a política de alocação de memória para os processos. Temos aqui uma pirâmide com a hierarquia de memórias e também de dispositivos que vão necessitar de memória, são as fontes de entrada e os dispositivos de armazenamento. No topo nós temos os registradores da CPU, são as mais rápidas. Logo abaixo a memória cache, nível 1 e nível 2. A seguir a memória física e a memória virtual. A cache e as memórias RAM são áreas de armazenamento temporário. Logo abaixo nós temos os dispositivos de armazenamento, como a ROM e a BIOS, discos removíveis, armazenamento em rede e intranet ou internet e discos rígidos. São áreas de armazenamento permanente. Na base da pirâmide nós temos os dispositivos, as fontes de entrada, como teclado, mouse, mídias removíveis, tipo adaptadores USB, scanner, câmera, microfone, fontes remotas e outras fontes também. Sempre é bom lembrar que os programas sempre estão aumentando de tamanho, sempre aumentarão de tamanho e vão demandar cada vez mais memória. Ou seja, há uma tendência em se consumir toda a memória disponível e quanto mais memória existir, mais memória será consumida. É muito bom, é muito interessante, na verdade, adquirir equipamentos que já têm uma boa quantidade de memória, tanto memória de armazenamento permanente quanto para armazenamento temporário, e que essa capacidade de memória possa ser ampliada conforme a necessidade. Também temos uma hierarquia em termos de velocidade e custo dessas memórias, onde no topo da pirâmide nós encontramos registradores, que têm altíssima velocidade de processamento, também apresentam um custo elevado de aquisição, mas uma capacidade pequena de armazenamento, um tamanho físico também pequeno, e necessitam de energia para manter o seu conteúdo. Logo abaixo nós temos a memória cache associada à CPU, que também tem custos e velocidades altíssimas, uma capacidade de armazenamento também bastante pequena, um tamanho pequeno e também necessitam de energia para manter o seu conteúdo. Na parte intermediária nós temos a memória RAM, que tem uma velocidade bastante alta, um custo já um pouco menor do que as anteriores, um custo médio, uma capacidade de armazenamento alta, um tamanho razoável e também precisa de energia para manter o seu funcionamento, manter o armazenamento das informações. E na base da pirâmide, os dispositivos de armazenamento de massa, que também tem uma utilização bastante grande de sistemas computacionais, como unidade de disco, por exemplo, onde a velocidade é relativamente baixa em relação às demais, o custo também é mais baixo, a capacidade de armazenamento é superior às demais, o tamanho também é maior do que as demais e não necessita de energia para manter o seu conteúdo. Vejam que hoje nós temos unidades de discos mecânicas, nós temos unidade de disco a semicondutor. Todos os dois tipos contribuem para uma capacidade de armazenamento grande, na ordem de terabytes,
Existe sim uma diferença operacional entre essas unidades de disco, mas de qualquer maneira a velocidade e a capacidade de processamento deles é muitíssimo inferior à de registradores e das memórias cache, quando comparados a eles. Nós temos as memórias, onde é processado o armazenamento interno, onde posições de memória disponíveis internamente ao processador são usadas para permitir ou agilizar a sua operação. São constituídas de registradores do processador e do seu cache interno. Nós temos o armazenamento primário, que são posições de memória interna diretamente acessíveis pelo processador. São aí as SRAM, as DRAM, as EPROM, as EEPROM, entre outras. A velocidade e o tempo de acesso são adequados à operação direta com o processador, mas, como já dito, são memórias de custo mais elevado. As memórias de armazenamento secundário, que também são posições de memória externas que não podem ser acessadas diretamente pelo processador, devem ser movidas para o armazenamento primário antes dessa utilização, né? São dispositivos de armazenamento de massa semelhantes aos discos rígidos, as unidades de USB também, os pendrives, né, famosos pendrives, e têm uma velocidade mais lenta, são mais lentos e têm uma capacidade de armazenamento maior. O armazenamento interno possui as maiores velocidades e menores tempos de acesso, representando os melhores dispositivos em termos de desempenho, embora sejam mais caros, como é o caso da memória cache e a memória dos registradores. Os dispositivos de armazenamento secundário são de maior capacidade e os de menor relação custo-byte, mas consideravelmente mais lentos em relação a esses primeiros. Os registradores são usados para manter dentro do processador dados frequentemente utilizados. Por serem rápidos e poderem ter um processamento altíssimo, isso facilita o funcionamento e dá agilidade ao funcionamento do sistema. A cache, interna e externa, em razão da sua maior velocidade, são usados para manter uma porção do programa que pode ser executada mais rapidamente do que na memória principal, também visando o aumento do desempenho do sistema. A memória primária, ela armazena os programas e os dados que estão em execução no sistema. Os dispositivos de armazenamento secundário são usados basicamente para a preservação dos dados de forma permanente, como é o caso dos discos rígidos, os HDs. O cache de disco é utilizado para acelerar a operação das unidades de disco, podendo essa técnica ser utilizada para outros tipos de periféricos também. Existem também diferenças entre a memória lógica e a memória física. A memória lógica é aquela manipulada pelos programas. Ela é visível para os programas. Já a memória física é a memória implementada pelos circuitos integrados. É nela que os espaços alocados em memória lógica vão realmente residir, portanto, a memória física tem tamanho menor que a memória lógica geralmente. É necessário realizar uma tradução de endereços lógicos para endereços físicos, pois assim um programa que aloca memória lógica pode ter de fato uma memória física alocada para si. O processo de tradução de endereços lógicos em endereços físicos é realizado pela unidade de gerência de memória, chamada MMU, Memory Management Unit. Na figura, a CPU acessa o barramento através da unidade MMU. Tem também aí associado a ela uma TLB, que é um Translation Look-Side Buffer. É um buffer que vai fazer essa alocação e vai fazer esse controle de fluxo dos endereços virtuais entre a CPU e também os registradores, onde estão os endereços físicos através do barramento. E ao lado, a representação de uma unidade de memória física. A MMU verifica se o endereço lógico é maior que o registrador limite inferior e menor que o registrador limite superior. Se sim, encaminha o acesso como um endereço válido e, se não, gera uma interrupção de endereço inválido. Nesse caso, o endereço lógico é igual ao endereço físico. A MMU verifica se o endereço lógico é menor que o registrador limite superior
E se sim, adiciona o registrador base ao endereço lógico e encaminha o acesso com esse endereço resultante. Se não, ele gera uma interrupção de endereço inválido. Nesse caso, o endereço lógico é diferente do endereço físico. Essa é uma forma da MMU fazer esse mapeamento entre memória física e memória lógica. Também temos a alocação particionada estática. Os programas normalmente não preenchem totalmente as partições onde são carregados, desperdiçando espaço. Se um programa for maior do que qualquer partição livre, ele ficará guardando uma que o acomode, mesmo se existirem duas ou mais partições adjacentes que, somadas, totalizem o tamanho do programa. Esse tipo de problema, onde pedaços de memória ficam impedidos de serem usados por outros programas, é chamado de fragmentação, algo que ocorria com frequência e era uma grande dor de cabeça no início da programação, no início dos sistemas operacionais. Já na alocação particionada dinâmica, é eliminado esse conceito de partições de tamanho fixo e cada programa utiliza o espaço que necessita, passando esse bloco a ser sua partição. Nesse caso, a fragmentação também começará a ocorrer quando os programas forem terminando e deixando espaços cada vez menores na memória, não permitindo o ingresso de novos programas. O movimento de processos de memória principal para o disco e vice-versa é denominado swapping. O swapping é realizado por rotinas do sistema operacional chamadas de realocadores ou swappers. A técnica pode ser usada em sistemas multiprogramados, com partições de tamanho variável. De acordo com algum critério, um programa pode ser movido da memória principal para o disco, swap out, e este mesmo programa pode voltar do disco para a memória principal, chamado swap in. Vemos aí o exemplo onde swap out, o processo é trazido da área de swap do disco e colocado na memória. Já no sentido inverso, no swap in, o processo é retirado da memória para ser colocado numa área de swap no disco rígido. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Reitero mais uma vez a necessidade de verificarem as anotações, o nosso conteúdo em nossa sala de aula virtual, que vai complementar o que aqui foi apresentado. Aproveito também para reforçar o convite da visita ao canal do Paul Professor, onde vocês poderão encontrar outros materiais que vão auxiliar vocês nos seus estudos. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!